Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Rosana Rios, escritora, ilustradora, arte-educadora e roteirista brasileira. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. O bate-papo de hoje é com a Rosana Rios. A Rosana é escritora, ilustradora, ela é roteirista, agora já não faz mais roteiros, mas fez por muito tempo, fazia para TV Cultura. E ela está em Porto Alegre, ela é paulista, está em Porto Alegre, é paulista, né? É paulista, mora em São Paulo e está em Porto Alegre para lançar 2 livros na Feira do Livro. Eu vou deixar que ela conte e se presente. Prazer em te conhecer. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui no Elefante Letrado e conversar com os leitores sobre esse assunto maravilhoso que é livros. Livros. Sim, e mais livros. E a Rosana está em Porto Alegre para lançar o 200º, é isso? Isso. livro da sua coleção. Como é escrever tantos livros? De onde vem tantas ideias? Eu acho que vem de tudo que me cerca, porque em primeiro lugar eu sou uma leitora, né? Eu leio que nem uma doida desde criança. Então eu acho que quanto mais a gente lê, mais ideias a gente tem para os livros. Com quantos anos tu lembra de já estar apaixonada por livros? Ah, bem pequena. Eu aprendi a ler escondido. Eu fugia da sala do Jardim de Infância, que era como se chamava a educação infantil no meu tempo, Sim. E eu olhava na sala do pré, que as professoras estavam ensinando as sílabas, tá? E eu percebi como funcionava e um dia cheguei em casa lendo. E a minha mãe ficou alucinada, porque eu tinha 5 anos e descobri como é que lia. Sozinha? É. E aí eles tiveram que me deixar acompanhar o pré, porque não tinha como desaprender a leitura. Então eu fui alfabetizada acho que umas 2 ou 3 vezes em anos diferentes, porque eu meio que já aprendi dominava. Sozinha. E aí, né, eu ouvia muita história. Minha mãe contava, minha avó contava histórias, contos de fadas, histórias populares, né? E aí quando eu descobri que dentro dos livros estavam as histórias, aí me apaixonei pela leitura desde bem pequenininha. Nunca mais parei. E como é que foi a tua vida profissional? Vamos contar um pouco como foi o decorrer da escola e como foi, porque daí primeiro tu foi roteirista. Isso. Para depois passar a ser escritora. Quer dizer, não que o roteirista já não seja, né? Na verdade, a minha formação é em artes visuais. Eu sou formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Verdade, eu nem apresentei aqui o currículo. Formada em arte e educação pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Iniciou a carreira de escritora em 1986, como roteirista, 38 anos fazendo isso. Como roteirista da TV Cultura, trabalhou por 11 anos como roteirista de quadrinhos. Na verdade, quadrinhos foi menos tempo. É que é uma coisa que não sai da gente, né? Eu trabalhei na TV Cultura de São Paulo 4 anos, depois fiz algumas coisas em outras emissoras. E nesse meio tempo também eu fazia roteiro de quadrinhos para a editora Abril Jovem, na época. E depois eu fiz até algumas graphic novels para editoras, tal. De vez em quando ainda cometo algum roteiro de quadrinhos, mas com televisão eu parei de trabalhar porque trabalhar com livro é muito mais legal. E a gente pode falar um pouquinho sobre essa parte que talvez não tenha sido, não que não tenha sido legal, mas eu não queria começar pelos livros, eu queria começar pelos roteiros. Como é que é escrever roteiros para uma televisão? O que leva em consideração para avaliar se a criança vai gostar, se não vai gostar? Quais são as mágicas e as magias que se levam em consideração? Bom, em 86 eu comecei a trabalhar para a TV Cultura fazendo roteiros para um programa infantil que eles tinham. Sempre trabalhei com programação infantil. E eu escrevia teleteatros, né? Histórias que eu criava e que eram transformadas em roteiro para os atores que faziam parte do programa. E também contos para o contador de histórias do programa contar. Então, é um trabalho meio insano, porque a gente tinha que entregar, sei lá, todo mês, no mínimo 4 teleteatros, 4 contos. Isso foi quando eu comecei.
Depois foi aumentando. Chegou uma hora que eu escrevi acho que 8 teleteatros por mês, uma coisa assim. Não. E as ideias vinham da onde? Só Deus sabe. Tudo pode virar uma história, né? Uma ficção. Então, eu tinha as histórias minhas que eu bolava da minha cabeça e algumas vezes eu fazia algumas adaptações, né? Pegava algumas histórias clássicas, adaptava. E eu fiz umas coisas meio loucas, tipo adaptar histórias de ópera, porque eu gosto muito de ópera, de música clássica. Então, algumas histórias eu adaptei para a criança ver na televisão, na TV Cultura. E ficou muito legal. Sim. E como é que foi essa transição, então, de passar de roteirista a escritora de livros? Na verdade, não foi assim, uma transição, né? Eu já trabalhava com TV fazia uns 2 anos, quando uma editora contatou a minha diretora na TV Cultura e falou, tem histórias tão legais que vão ao ar, os autores teriam interesse em publicar? E aí eu fui convidada para ir nessa editora e levei uma pasta lotada de textos e aí saíram meus primeiros livros. Porque em televisão a gente escreve muito, né? A gente tem prazo muito apertado. Mas também é uma coisa que não dura, porque você escreve um roteiro esta semana, leva na TV, ele é gravado, semana que vem vai para o ar e na semana seguinte é esquecido. Sim, já acabou. É muito efêmero, né? Mas as histórias que eu escrevi, principalmente as que eu bolei da minha cabeça, elas são minhas, né? Eu tenho todos os direitos sobre elas. Então, aí eu comecei a publicar essas mesmas histórias que eu estava utilizando na televisão, começaram a sair em livros. Eu ainda tenho dezenas que eu nunca utilizei, porque sempre vem uma ideia nova. E as ideias vêm, sei lá, da vida, do que te cerca. Sim. E quais são as tuas histórias preferidas? Tem algum livro que tenha um espaço maior no teu coração? Dos meus livros é difícil, porque livro é muito parecido com filho, né? A gente ama quando sai, quando vê aquele livro chegando na caixinha assim. Agora a gente faz até unboxing, que é bem emocionante. E difícil ter um preferido, né? Eu posso citar muitos, mas com 200 livros fica difícil achar um. Sim. E gênero? Tem algum gênero que tu tenha mais paixão por escrever? A minha praia é a fantasia, o fantástico. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de mexer. Claro que eu tenho histórias que mexem com outros gêneros e tem histórias que misturam gêneros, né? Fica ali na fronteira, como a gente fala, literatura de fronteira. Porque você pode escrever um livro juvenil, por exemplo, que tenha mistério e que tenha fantástico, que tenha algum elemento fantástico acontecendo. E às vezes tem momentos assustadores, então você que chega na fronteirinha do terror. É muito legal fazer isso. E como é que tu te conecta com os alunos ou leitores dos teus livros? Bom, quando eu comecei a escrever, eu tinha filhos pequenos. Então, meio que eles eram minhas cobaias. Meus filhos e meus sobrinhos. Tinha muitos sobrinhos e priminhos, né? Então, eu testava nas cobaiinhas da minha família as histórias. E aí, as que davam mais certo eram as que eu aproveitava para televisão ou depois para livros. Eu comecei a publicar em 1988... São 36 anos e não parei nunca mais. Depois eu fui me afastando dessa questão da televisão, né? Porque é muito mais legal fazer livro. E fiquei, assim, perenemente no mundo da literatura. E as ilustrações dos teus livros, como é que tu escolhe? Isso tu faz parte desse processo? Isso fica com a editora? Para quem não sabe como funciona o processo, explica um pouco para nós. Eu escrevo um texto, né? Salvo, contato algum dos meus editores para ver se tem interesse e tal, e se eles têm interesse a gente faz um contrato. Aí a editora que vai cuidar de toda a etapa de produção da obra. Algumas editoras me pedem sugestões de ilustradores, outras não, outras me sugerem ilustradores, aí a gente se aprovou. A gente geralmente pede para o ilustrador fazer alguns esboços, alguns rafes, e aí a gente vai acompanhando, né? É muito legal acompanhar esse processo, porque a ilustração é uma outra forma de contar a história. Então, tem livros meus que têm 2 histórias, a história que está contada em texto e a história que está contada em ilustração, e elas se penetram, é muito legal isso. E já aconteceu de algum livro tu não ter gostado da ilustração? Já. Teve uma ocasião, isso faz muitos anos, o livro atrasou para sair, eu ia lançar na Bienal do Livro em São Paulo
E eu só vi o livro quando eu cheguei no stand da editora na Bienal do Livro. Quando eu vi, eu tinha vontade de entrar embaixo da mesa para me esconder. Mas alguns anos depois, e por incrível que pareça, esse livro virou best-seller, vendeu muito, muito, muito. Tinha bastante adoções em escolas e tal. E aí, depois de algum tempo, a editora resolveu reformular e aí sim, escolheram um ilustrador maravilhoso. Mas a primeira edição ficou feinha. Bom, isso faz parte, né? Não deu para segurar e mudar acontece no caminho. E os dias atuais são muito diferentes de quando começou a escrever. Claro que a infância é a infância, né? Muitas coisas não mudam, mas hoje as crianças são muito mais modernas, têm acesso a muito mais informações. Como é que tu traz isso para o teu livro? Como é que isso impacta? Eu acho que quando eu escrevo, eu acabo colocando na escrita tudo aquilo que me cerca, tudo aquilo que está acontecendo, né? Claro que como eu trabalho com fantasia, muitas vezes é outro mundo, né? Não estou dentro do mundo real, mas muitos dos meus livros são policiais ou de mistério. Então aí eu estou dentro do mundo real e aí a gente acaba refletindo no livro o que a gente está vivendo aqui fora. Aí meus filhos cresceram, eu cresci junto com eles, comecei a escrever livros juvenis também. Hoje eu escrevo bastante para jovem leitor, mas ali eu tracei a reta, né? A linha. Eu não escrevo para adultos, só para o público jovem e para o público infantil, que é o que eu gosto de fazer. E a gente meio que absorve o ambiente ao nosso redor. E eu tenho muito contato com crianças e jovens nas escolas, porque eu vou muito às escolas que adotam os meus livros, autografo, converso, eles me dão sugestões. Então é muito legal a gente manter esse contato com a criança, com o adolescente, com o pré-adolescente e com o jovem. Sim, uma visita numa escola pode te dar conteúdo para escrever vários outros livros, porque as crianças trazem muito, né? Não, é incrível, é incrível. E às vezes não precisa nem ser as crianças, pode ser o ambiente. Sim. Outro dia eu estava num colégio bem antigo, em São Paulo, um colégio que tem mais de 100 anos, tal, e que tem uns lugares lindos, uma arquitetura maravilhosa. E aí eu já comecei a pensar numa história, só em pensar em abrir a janela da biblioteca daquele colégio, que era uma janela lindíssima, toda trabalhada. Então eu acho que as ideias, elas vêm de toda parte. E o meu problema sempre é que eu tenho ideia demais para pouco tempo para escrever. Como é que tu dedica o tempo da tua vida para escrever? Quanto tempo tu escreve por semana, por exemplo? Por mês, como é que tu... É mais fácil dizer por dia. Em geral, no mínimo 8 horas por dia. Escrevendo? Escrevendo. Eu trabalho direto. Depende da fase também. Quando eu estou numa fase de prazo para entregar, aí é mais tempo. Quando eu estou numa fase mais tranquila, aí dá tempo de fazer as outras coisas, porque eu tenho as atividades, eu tenho casa para cuidar, eu tenho feiras do livro para participar, eu tenho colégios para visitar. Então, às vezes, eu tenho que trabalhar de sábado, domingo, feriado, tranquilo, mas eu trabalho no horário comercial, geralmente. E as editoras podem fazer encomendas para ti, ou tu escreve e oferece para a editora que tu acha que faz mais sentido com aquele conteúdo? As duas coisas acontecem, porque agora eu já sou bastante conhecida, tenho muitas editoras, tem inclusive aqui no Rio Grande do Sul, são 4, com a Elefante são 5 editoras que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes, os editores me perguntam, tem algum livro para tal faixa etária, tem algum livro que aborda tal tema, porque escrever sob encomenda é meio difícil, né? Recentemente, uma editora me pediu, eu tenho alguns temas que a gente gostaria e tal, você quer? Eu falei, não manda para mim os temas. Aí eu vou te mandar um texto juvenil para essa faixa etária que eu estou trabalhando agora e ver se tem algo a ver. Mandei os capítulos que já estavam escritos, ela falou, tem tudo a ver com o que a gente quer, então pode continuar. Sim. Porque se a encomenda é muito assim engessada, tu não consegue deixar a criatividade fica muito imperar. Chato. Eu gosto de escrever a loucura que vem na minha cabeça. E em geral as loucuras que vêm na minha cabeça dão bem certo nas editoras. Bom, não é à toa que tem 201 livros escritos. E que dica tu daria para quem está começando a se apaixonar por esse caminho de escrever livros e queira virar um escritor?
Bom, o que eu fazia, que eu fiz a vida inteira, foi visitar muito livrarias e bibliotecas, ler o que está saindo, observar o que está saindo, ir nos eventos, porque a gente começa a ter mais contato com esse mundo, né? Eu acho que a principal coisa para um escritor, principalmente um jovem que quer começar a mexer com isso, tem que ser leitor. Eu não conheço nenhum escritor que não seja um baita de um leitor. Porque se a gente não lê, a gente não tem matéria mental, a gente não tem bagagem para conseguir escrever. E uma outra parte do meu trabalho também depende muito de pesquisa. Porque, tu vê, eu tenho, mesmo aqui na Elefante, eu tenho uma adaptação de clássico, né? Do Victor Hugo e tal. Agora estou trabalhando nas traduções de clássicos também. Então, se a gente não tem contato com a literatura clássica, dirigida para crianças e para jovens, e se a gente não tem contato com esses gêneros que são fundadores da literatura, tipo o conto popular, a mitologia, essas coisas todas são super importantes da gente estudar, pesquisar e perceber como é que funciona, né? Como é que funciona a literatura e como é que a gente chega no livro. Então, o conselho que eu dou é leia muito, pesquise muito, porque sem pesquisa, sem leitura, é difícil. E como escritor, o que tu diria para as crianças? Qual é a importância da leitura para uma criança, para um jovem adolescente? Olha, eu acho o seguinte, literatura é diversão, literatura é prazer. Em que momento ela se torna prazer? É o momento que você lê um livro e se apaixona por ele. Eu costumo dizer que todas as pessoas do mundo têm um livro que é o, abre aspas, livro da sua vida, fecha aspas. Tem aquele livro que tu lê e que fala, meu Deus, isso tem tudo a ver comigo. Eu devia ter lido esse livro antes. E, de repente, aquele livro te abre os horizontes, tá? Para as crianças é mais fácil, porque elas já estão no mundo da fantasia. Elas já estão dentro desse mundo, né? É mais difícil a gente pegar o leitor jovem, o leitor adolescente. Mas de uns anos para cá, eu percebo que as vendas de livros, principalmente para esse jovem leitor, estão aumentando. Então, quando as pessoas dizem assim, as crianças jovens não leem, eu não acredito nisso. Eles leem sim. Muitas vezes eles não têm acesso aos livros, mas quando tem, é um encantamento. Tendo o livro certo para aquela criança, vai conquistando aos poucos. Porque tem muitas crianças que falam que não gostam de ler, né? Tem. Mas é a questão de vencer as etapas de fluência, de compreensão, para daí ter prazer. Eu acho que é muito importante a família. Porque se a família não lê, se o pai, mãe, vó, tia, tio não leem, a criança vai seguir esse exemplo. Né? Vai ficar presa nas telas ou em outras diversões e tal. Mas quando uma criança tem uma família leitora, ela vai ter já metade do caminho andado. Bom, nos conta um pouco de algum livro. Para quem não te conhece e está te assistindo, conta sobre a história de algum livro que tu escreveu. Ai, gente, tem tantos. Pois é. Esses que eu estou lançando. Se quiser, eu posso buscar algum título aqui, porque a gente tem alguns no Elefante Letrado. Enigma em Barcelona, por exemplo. Bom, Enigma em Barcelona, claro que nasceu depois que eu e meu marido fizemos uma visita a Barcelona, né? Eu fiz um diário de viagem e das coisas que estavam no meu diário eu tirei a história. Essa é uma história de mistério, que eu peguei uma guria, né, que por acaso é gaúcha, a minha personagem, e que ela ganha uma bolsa para ir estudar em Barcelona, para estudar espanhol, catalão, e ela vai para lá. E aí se depara com um mistério. Então aí a gente tem um desenho do Picasso roubado de uma galeria e tal. E aí a gente tem um mistério policial mesmo. Mas tem também a parte da vida da guria, né? Que sai da terra dela, vai para um outro país para ficar 1 ano estudando. Então foi bem legal escrever esse livro, gostei muito. As crianças gostam muito, né, desse tipo de livro. Mistério, investigação. Sim. Eu sempre me dedico a esse gênero. Eu gosto muito. Porque também eu sou uma leitora compulsiva de literatura policial, né? Eu leio que nem uma doida. Tem alguma coisa que a gente não falou que tu gostaria de trazer?
Bom, eu estou achando ótimo ser parceira do Elefante Letrado. Esse elefante é muito fofo. E eu estou aqui em vários momentos dentro do Elefante Letrado. Eu sei que tem vários livros meus do Fundi 1 que estão na plataforma, né? Isso. Livros de várias editoras. Eu tenho também, para o Fundi 2, eu tenho os livros exclusivos, que são do selo Elefante Letrado, que foi muito legal fazer esses textos. E agora eu estou trabalhando também nas traduções de clássicos infantis, né? Que é bem legal também. E como é que tu vê a questão de livro físico e livro digital? Bom, eu leio os dois, né? Sim. Eu não vou para lugar nenhum sem o meu leitor, principalmente para viajar, porque a gente Mais quando fácil, viaja né? leva Mais o leitor. leve. Uhum. É mais leve. Compro muito e-book, principalmente para pesquisa, né? Porque na minha área de pesquisa, que são os mitos e os contos populares, que é o que eu mais mexo, eu tenho vários recontos, eu preciso bastante de, às vezes, publicações antigas que não estão no papel, mas a gente encontra, e muitas vezes em outras línguas, né? Em inglês ou em espanhol, ou às vezes em francês, a gente encontra como e-book. Então, eu leio das duas formas. Eu acho que para criança, o mais legal ainda é ter o livro de papel na mão. Mas do jeito que a tecnologia está avançando, eu acho que a gente não pode dispensar o livro eletrônico. Ele é bem importante e veio para ficar. O importante é ter a opção, né? Ter quanto mais opções, melhor. Então, uma não exclui a outra, né? Não. Se complementam. E eu acho bem legal isso, porque eu vejo às vezes no colégio, né? Eu vou autografar os livros e aí o gurizinho me fala... eu li em e-book e tal. Aí eu dou um autógrafo no caderninho de autógrafos dele, sem problemas. Mas essa questão dos gêneros, que são os gêneros fundadores da literatura, né? Mitos, lendas, contos populares, eles permeiam muito o que eu escrevo. Essa coleção mesmo que eu estou lançando na Feira do Livro, em parceria com o autor Antônio Schmeneck, a gente compôs 7 livros falando dos deuses gregos da segunda geração, como se eles estivessem escrevendo seus diários. E está sendo bem interessante, está sendo muito legal. E a gente está tendo uma resposta ótima dos leitores jovens. Que legal, que bacana. Bom, e agora tu vai estar na Feira do Livro. Hoje, na verdade, esse podcast ele já vai ter passado a Feira do Livro, mas está em Porto Alegre para autografar esses 2 livros. Sim. O livro Ártemis e o livro Apolo, que são os 2 últimos volumes da coleção Diários Perdidos dos Jovens Deuses. E agora a coleção está completa. Coleção com tá 7 livros. Com 7 livros. Tem o leitor que está surtando, dizendo, mas só 7, não vem mais, não dá mais. Que bacana. Bom, Rosana, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por ter vindo até o Elefante Letrado. É um prazer te ter como uma das nossas escritoras aqui no Elefante. E eu espero que a gente continue essa parceria por bastante tempo. Eu também espero. Tá? Foi um prazer estar aqui. Muito bom conversar com os leitores, né, da plataforma e ler sempre. É isso aí, ler sempre. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.